Fala galera, continuando aqui, então agora vamos entender essa expressão comia vera, comer a vera. Com crase é no sentido de comi muito, então o verbo é intransitivo e este a vera seria um adjunto adverbial de intensidade. E o comi a vera sem crase, obviamente é no sentido sexual. O verbo é transitivo direto e a vera é um objeto direto. Ou então canibalístico, né? E aí detalhe, veja como aquela bobeira nossa na época da juventude fazia sentido. Porque hoje em dia, se eu perguntar numa turma de adultos sobre o verbo comer, ó, galera, quem come, come, todo mundo vai falar, quem come, come alguma coisa. Quando a gente era moleque, não tinha muito filtro. E aí como é que a gente falava? Quem come, come alguma coisa, ou alguém, né? Ficava assim, né? Rindo, a professora dava logo um esporro, mas sempre esteve certo. Pois para cada ação que eu pratico, tem sempre alguém que vai sofrer ou ser alvo da ação, que é o objeto. Então, comi a Vera. Quem praticou a ação de comer? Eu. E quem sofreu a ação de ser comida? A Vera. Por isso é verbo transitivo direto com objeto direto. Agora, aproveitando o ensejo aqui da coisa, eu vou fazer uma leve observação sobre uma expressão bem perigosa, que é a expressão à distância. Nós vamos levar em consideração apenas a gramática tradicional, tá? E ainda assim, tem muita gente que dá mole. Então, se liga só. A expressão à distância, segundo a gramática tradicional, ela não tem crase. E aí você deve pensar assim, ué, mas deveria ter. Deveria. Pelos princípios, sim. Quando eu digo faculdade à distância, esse à distância é uma expressão adverbial de base feminina. Deveria ter crase. Tanto que na gramática semântica do Valmiro Macedo tem crase. Mas a gramática tradicional resolve isso daqui de forma bem simples, bem objetiva, talvez até genial, dizendo assim, tá, mas filho, cadê a distância? Qual é a distância? Especifica aí para mim. E é por não ter essa especificação da distância que não tem o artigo. E na expressão faculdade à distância, o a seria apenas uma preposição. Eu aqui hoje estou gravando a aula no Paraná. Eu não estou em Cuiabá gravando, eu estou no Paraná gravando, em Cascavel para ser mais preciso. E eu não sei onde você está assistindo. Se você está em Cuiabá, se você está no Rio de Janeiro, se você está na Bahia, se você está em São Paulo, se você está no Ceará, se você está na Paraíba, se você está em Pernambuco, eu não sei. Eu não tenho como definir. Então, quando eu coloco faculdade à distância, de acordo com a gramática tradicional, não tem crase. Só teria crase se essa distância aqui estivesse especificada. A distância é de 100 metros. Aí, ó, se especifiquei, é como se passasse a ter o quê? O artigo, não é? E aí sim tem um acento grave. Só que nas provas, os avaliadores, eles tentam derrubar o candidato da seguinte forma, ó. Obras a 100 metros de distância. Aí o camarada tenta jogar com o erro do cotidiano e faz isso aqui, ó. Porque se você der um rolé por qualquer rodovia da tua cidade, você vai ver que eles colocam assim. Por exemplo, no Rio, quem faz as plaquinhas no Rio é a galera da Sete Rio. E quando o camarada vai fazer uma plaquinha, ele pensa, e na escola minha professora falou que distância especificada levava crase. Aí ele pensou, eu estou especificando aqui, estou colocando 100 metros de distância, aí ele vai lá e coloca o acento. Só que ele não se deu conta de que é uma outra expressão. Quando a gente fala que distância especificada tem crase, é quando for a expressão à distância, em que o a está relacionado à palavra distância. Agora é a 100 metros de distância, o a está relacionado ao numeral. Então o a que aqui entra é apenas uma preposição e não tem crase. Agora, continuando, vamos para a crase facultativa, meus amores. Olha o que a gente tem aqui. A crase facultativa, diante dos nomes próprios femininos, após a preposição até, que antecede substantivos femininos, e ainda no caso dos pronomes possessivos femininos. Eu preciso explicar isso aqui de forma bem clara, porque isso aqui cai muito em provas. Muito, muito. E não existe a crase facultativa em si, a essência facultativa. O que é, na verdade, facultativo, ou é o uso do artigo,
ou é o uso da preposição? E é isso que faz a crase ser facultativa. E a gente tem que entender quem vai ser facultativo em cada uma destas situações, pois nem sempre o avaliador pergunta se tem ou não tem crase. Às vezes o avaliador apenas destaca o A e pergunta qual é a função morfológica. E aí você tem que saber se é um artigo ou se é uma preposição. Então vamos lá, vamos começar pelo nome próprio feminino, tá? Aqui está o primeiro exemplo, né? Eu vou colocar aqui, ó, primeiro estágio que a gente vai ver. Nomes próprios femininos. Quando a gente tem um nome próprio feminino, o que é facultativo? O artigo. Porque o artigo é facultativo diante de qualquer nome próprio. Por exemplo, no Rio de Janeiro, tem uma cidade muito próxima à cidade do Rio de Janeiro, capital, que é a cidade de Niterói. Belíssima, por sinal. Gosto muito da galera de Niterói. Gosto muito de Niterói. E nós éramos separados, somos, né? Separados por uma ponte de 13 quilômetros, se eu não me engano. É ali a Baía de Guanabara. Dá para ir por outro canto também, se eu não me engano, dá para ir por Magé, mas é longe, né? Dá para ir sem passar pela Baía, sem passar de barco, sem passar pela ponte, mas é longe demais. E aí são 13 quilômetros. Cara, 13 quilômetros, uma ponte é nada. Mas a gente fala diferente. No Rio, a gente gosta do artigo. Então eu digo que eu vou à casa da Maria, que eu vou à casa do João. Em Niterói, eles não gostavam do artigo. Eles diziam que iam à casa de Maria e que iam à casa de João. E fazia alguma diferença? Nenhuma diferença. Por quê? Porque o uso do artigo é facultativo diante de qualquer nome próprio. Aqui nós utilizamos Maria. Veja que eu posso dizer Maria é bonita ou então a Maria é bonita. O artigo é facultativo. E se vocês quiserem fazer um teste, dá até para colocar João ali, mas vamos avaliar com calma. Olha a frase, dei um recado a Maria. O verbo dar aqui é um verbo bitransitivo, ou seja, um verbo transitivo direto e indireto. Quem dá alguma coisa, um recado a alguém, a Maria. Então, um recado seria o objeto direto, a Maria seria um objeto indireto regido pela preposição a. Então, o termo anterior exigiu a preposição a? Exigiu. Só que o posterior é um nome próprio feminino, em que o uso do artigo é facultativo. Isso mostra que o a aqui, quando aparece sem o acento, é apenas a preposição que foi exigida pelo verbo, pois quem dá alguma coisa a alguém. E se você colocar aqui João para fazer a prova dos 9, olha o que vai acontecer. Você pode colocar dei um recado a João ou dei um recado ao João. O que eu coloquei nas duas ocorrências? A preposição a. Exatamente porque ela foi exigida pelo verbo, ela é obrigatória ali, quem dá alguma coisa a alguém. E o que eu coloquei na segunda e não coloquei na primeira? O artigo, exatamente porque ele é facultativo diante de qualquer nome próprio, não é só um nome próprio feminino. A gente fala de nome próprio feminino na crase, porque crase é preposição a mais artigo a. Agora, se eu colocar João, eu posso dizer João é bonito ou então o João é bonito. O artigo é facultativo também. Vamos para o próximo. O próximo é quando a gente trabalha a preposição até. E aqui, ó, com a preposição até, quem vai ser facultativo? A preposição a. Como assim, Sidney? Por quê? Porque é um fato culto da língua que eu posso utilizar a preposição até ou a locução prepositiva até a. A verdade é que antigamente a gente só usava a locução prepositiva até a, e aí depois virou até. E aí as duas formas são aceitas pelo padrão culto da língua. Essa é a verdade. Tanto faz, não tem diferença. Usar o até ou até a não vai acarretar prejuízo gramatical nem alterar o sentido. Então, quando eu coloco vou até a praia com crase, eu na verdade utilizei a locução prepositiva até a. E quando eu coloco vou até a praia sem crase, eu usei apenas a preposição até. Isso já faz eu perceber que o a que aqui aparece sem o acento é um artigo. E se você quiser fazer a prova dos 9, coloca no lugar de praia, parque. Olha como é que vai ficar. Eu posso colocar vou até
o parque ou vou até ao parque. O que eu coloquei agora nas duas ocorrências? O artigo. E o que eu coloquei na segunda e não coloquei na primeira? A preposição. Exatamente porque ela é facultativa. E aqui neste momento, a gente pode bater um papo importante sobre essa essência da crase com a preposição até. Quando a gente pensa em crase, a primeira preposição que vem à nossa mente é a preposição a. Isso é óbvio, óbvio. E com a preposição a, nós temos três situações que podem ocorrer. Ou a crase é obrigatória, ou ela é proibitiva, ou ela é facultativa. Ou tem obrigatoriamente, ou não tem de jeito nenhum, ou é facultativo, com a preposição a. Com a preposição até, eu só tenho uma possibilidade. A crase vai ser facultativa, exatamente porque eu posso ter somente a preposição até ou a locução prepositiva até a. E aí você ainda vê, nessa perspectiva, que o fato de ser uma crase facultativa ainda é por conta da preposição a. Mas se eu pegar, por exemplo, o encarte de um mercado, aí o mercado no feriado anuncia que vai ficar aberto até às 22 horas. Vai colocar assim, ó. As lojas ficarão abertas até às 22 horas. Crase aí, ó, facultativa. Tanto faz ter ou não ter o acento grave. Mas isso nos mostra que não é possível ter crase com outra preposição. E aí o mesmo mercado coloca assim, após às 22 horas encerraremos o expediente. Não tem crase de jeito nenhum. E vira e mexe, eles tentam colocar esse após aí numa questão para tentar derrubar o candidato, tá? O próximo agora, o próximo é o mais perigoso porque é o que mais cai em provas, tá? O próximo, deixa eu colocar aqui a canetinha vermelha, é com os pronomes possessivos femininos adjetivos. Isso tem que ficar bem claro. Lembra que na aula de classe gramatical a gente bateu um papo rapidamente sobre o pronome que acompanha e que substitui o substantivo? Então, o pronome que acompanha o substantivo, ele é um pronome adjetivo. Este pronome possessivo que acompanha o substantivo, e por isso ele é adjetivo também, tem como facultativo o uso do artigo. Então aqui agora, olha só, quem vai ser facultativo aqui? O artigo também. O artigo também. Mas antes de falar sobre essa expressão aqui, eu queria só salientar que essa dinâmica aqui do a ser preposição quando não tem o artigo, ou do a ser aliás, quando não tem um acento, e do a ser um artigo quando não tem... Inicialmente eu peço licença, meus queridos amigos, mas é o seguinte, estou interrompendo suas aulas, seus estudos, mas essa aula é uma aula demonstrativa do site Lá Concurso para você ter conhecimento, para você ter uma noção a qualidade, a seriedade e a responsabilidade do nosso curso. Posso dizer para vocês o seguinte, que aqui na Lá Concursos vai ser o melhor custo-benefício do mercado, preços bastante acessíveis, cursos, você pode ter absoluta certeza, completos, atualizados, ponto a ponto do edital. No nosso curso, garanto para você que aqui você vai conseguir adquirir o conhecimento necessário suficiente para realizar uma excelente prova. Gostou? Quer saber mais? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer ter o PDF? Quer fazer o curso? Cara, então clica aqui embaixo, bora matricular. Vou apresentar os preços aqui para vocês, ó. Conhecimentos básicos, ó, apenas R$ 99,90, sem pegadinha, sem pegadinha. Agente administrativo, o nosso principal cargo, ponto a ponto administrativo. E pode ter certeza, a maioria dos alunos aprovados nesse concurso para este cargo, garanto, vai ser aluno nosso aqui da Lá Concurso. Técnico de enfermagem, R$ 149,90 e o de enfermagem, R$ 189,90. Vamos embora, vamos estudar aqui na Lá Concurso. Espero vocês, forte abraço, tchau, tchau.